Olá, meus queridos irmãos. Quero que vocês vejam com atenção um vídeo que eu vou passar agora. Um vídeo revoltante. Preste atenção. Vamos lá. Encontrar um senhor que tem essa cartilha, que o filho dele recebeu no colégio. Para quem achou que era mentira. Você sabe ver? Aqui, ó. É um guia inusitado para crianças descoladas. Bem, na minha época, criança descolada é aquele a gente desenrolar. Aqui, ó. O menino pode gostar de outro menino. Uma menina pode gostar de outra menina. Isso aqui são os pontos que tem coisas piores ainda. Aqui, ó. Transar. O que é transar? Como é que se transa? Aqui, ó. Para quem não acredita, que vive discutindo, Aqui, tive a oportunidade de ver, como ó, é que funciona? Aqui, ó. tudo, Enfia tá o dedo no vendo? buraco no outro lado da folha para fazer o pinto do homem. Aí, bota aqui. Tá vendo? Aí do outro lado ali, ó, aproxime a página e coloque o dedo no buraco da moça. Aqui. Pronto, para fazer isso, ó, mostrando. Tá vendo? Aqui. Que realmente existe. Fazer um filho, existe isso Que aqui, não é fake. recebeu, Aqui, o filho dele recebeu no colégio. Bem, eles conseguiram, né? Eu acho que se a pessoa tem criança e gosta de criança, tem amor pelo seu filho mesmo, eu acho que abre mão de qualquer tipo de o que seja para poder, ó, voltar em prol disso aqui, ó. Vai voltar em prol disso aqui, então faz parte, é conivente com isso. Pronto, eu tive a oportunidade de ver o livro e eu estou junto aqui, tá vendo o livro? Eu estou aqui, meu filho, minha filha, ela também está vendo o livro, ela não sabe ler. Não é legal? Pronto, vou mandar para meu esposo. É exatamente isso que Satanás tem preparado, tem planejado para as nossas crianças. O plano de Satanás é destruir a família, começando dos nossos filhinhos, nossos netos, inocentes, que não sabem discernir, não têm ainda filtro, não sabem ainda discernir entre o certo e o errado. Esse é o plano de Satanás para com os nossos filhos. Quando eu vi esse vídeo, eu fiquei revoltadíssimo e logo pensei, o que fazer para alertar o povo de bem do nosso Brasil diante de tamanha atrocidade de Satanás? O que fazer? Então nós temos os recursos que Deus nos dá. Primeiro, da oração. Mas em segundo lugar, Deus nos deu o recurso da pregação, da mensagem. E a internet tem nos ajudado a chegar até vocês com a palavra de Deus. O que fazer? A igreja cristã, o povo de bem da nossa nação, precisa se levantar contra isso aí. Olhem, como profeta de Deus, como ministro do Evangelho, eu faço frente nas vozes proféticas da nossa nação. Como homem de Deus, eu declaro que não me curvarei a Satanás. Como homem de Deus, eu declaro que eu sou um dos que não dobrei, nem irei dobrar nunca os meus joelhos perante a Baal. Isso aí nunca vai ficar sem que eu dê a minha palavra de repugnância, de repúdio, e nunca vai passar batido sem que eu me levante e advirta a nossa nação. Primeiramente, eu vou perguntar e responder: por que estão fazendo isso?
O que querem com isso? O que querem com isso é eliminar a palavra de Deus, o cristianismo da mente de nossas crianças, para que a próxima geração não se recorde de que existe a Bíblia, a palavra de Deus, ou como alguns dizem, existe a religião. Qual é o propósito? É que daqui a 100 anos, 50, 100 anos, os templos cristãos do Brasil sejam simplesmente lugares turísticos. Em alguns lugares, até o patrimônio tombado, né? Os templos considerados como patrimônio da humanidade, apenas para se verificar e ver o que aconteceu, igual ao Coliseu de Roma. Querem que daqui a algumas dezenas de anos, as igrejas, os templos, as catedrais onde Deus foi adorado, sirvam apenas como um anfiteatro de Roma, simplesmente como as cidades fantasmas dos maias, dos incas. É isso que querem fazer com o cristianismo. Então, eles pensam, vamos atacar as crianças. A gente ataca as mentes das crianças, colocam na mente delas essa questão da sem-vergonhice, da safadeza, e elas esquecem essa coisa de Deus e de religião. Então, em vez das crianças crescerem sabendo quem foi Jesus, quem foram os santos apóstolos, quem foi a Virgem Maria, como começou a igreja, como foi a crucificação de Cristo, o que é o amor de Deus, em vez das crianças saberem o que é a Santíssima Trindade, os princípios judaicos cristãos, em vez das crianças aprenderem isso, elas vão aprender sobre um prazer carnal. Elas vão aprender desde cedo que a criança, ela já pode fazer sexo. A criança pode já escolher se quer pessoa do mesmo sexo ou não. Isso é o que querem fazer. Tirar da mente da nossa criança a ideia de Deus, a ideia de cristianismo, de igreja. E daqui a pouco, em poucas dezenas de anos, a igreja cristã desaparece e, como disse, ficaram os templos apenas para serem visitados como pontos turísticos. E existem já alguns países nesta condição, em que as igrejas funcionam apenas para saberem o que aconteceu. Repito, o Coliseu de Roma ainda está ali. As cidades fantasmas dos maias e dos incas, o Titanic, isso tudo hoje é visitado, muito visitado, mas para saber da história e não para trazer para hoje. Tudo bem. Nesse caso, desses que eu mencionei, todos concordam que devem ser visitados apenas como pontos históricos, menos as igrejas, menos as igrejas. Recebi uma ligação de um rapaz que por muito tempo viveu aqui no Brasil, na igreja. Ele mora em um país onde as igrejas existem hoje lá só como monumentos. A nação, o tesouro da nação mantém, mas os pregadores ali não existem mais. E quando vão, são para levarem uma mensagem muito light, uma mensagem muito superficial, em que nem a Bíblia mais é aberta. Os padrões morais pregados por Cristo já não existem mais. Querem fazer isso no Brasil também. E em outros países em que o cristianismo chega lá e catetiza as pessoas, ensina os princípios de Deus para as pessoas. Querem fazer isso no Brasil. Como não podem mudar a mente dos adultos, porque são poucos adultos que aderem a essas coisas, é tanto que se conta nos dedos apenas alguns dos pregadores brasileiros
que viraram falsos profetas, que abraçaram essa coisa de fazer com que as crianças sejam sexualizadas e sexualizadas do mais absurdo modo possível. Então poucos dos pregadores abraçaram essa ideia de Satanás, de que pode ser assim e de que pode ensinar qualquer coisa às nossas crianças. Mas a maioria, os grandes homens de Deus, ainda seguram a doutrina, ainda seguram a palavra de Deus em suas bocas e dizem que nada para nós cristãos está acima da palavra de Deus. Não, nós não estamos dizendo que as escolas, elas têm que ensinar todas as matérias todas têm que estar relacionadas à Bíblia e cheias de versículos bíblicos. Não é isso que nós estamos dizendo, que matemática deve estar misturada com a Bíblia, que geografia tem que estar pautada pela Bíblia. Não, nós não estamos dizendo isso. Nós não estamos dizendo isso. Nós não estamos nem dizendo que as escolas devem ensinar uma religião específica. Não estamos falando isso. Nós não estamos nem defendendo que as escolas devem pautar o cristianismo e dizer que as crianças têm que ser cristãs. Nem isso estamos dizendo. Nós estamos dizendo que as escolas não podem agredir o cristianismo. As escolas não podem eliminar o cristianismo. As escolas não podem sexualizar nossas crianças. As escolas não podem infiltrar na mente de nossas crianças de que o cristianismo não tem valor, de que o cristianismo é arcaico. Eu vou falar novamente. Nós não estamos dizendo que as escolas precisam infiltrar na mente de nossas crianças que elas têm que ser cristãs. Essa catetização cabe à família e cabe à igreja fazer isso com as nossas crianças. Os pais ensinam as crianças delas o caminho de Deus. As igrejas fazem esse trabalho. As escolas, eu repito, não têm obrigação. Nunca pregamos isso, de cristianizar nossas crianças. Quem cristianiza nossas crianças, abaixo de Deus, são a família e a igreja. Agora, nós não aceitamos as escolas quererem descristianizar as nossas famílias, as nossas crianças. Nós cristãos ensinamos aos nossos filhos, quando eles nascem, se eles são, ia dizer uma coisa, mas vou falar mais diferente, para ninguém achar que eu estou sendo leviano. Se ele nasce menino, nós, pais cristãos, ensinamos a eles serem meninos, homens, machos, e lá na frente, serem maridos, pais, casarem com uma mulher. Se elas nascem meninas, nós cristãos ensinamos nossos filhos, nossas filhinhas, a serem meninas, serem mocinhas, se casarem com homem e serem mães. É isso que nós ensinamos para os nossos meninos, e que eles devem crescer e devem namorar, serem fiéis às suas namoradas quando já tiverem uma idade mais ou menos adulta. Namoro acompanhado pelos pais. Não podem fazer sexo antes do casamento, não pode fornicar, nem pode namorar com duas meninas ao mesmo tempo. Um menino tem que namorar com uma menina e não com duas. Uma menina tem que namorar com um menino e não com dois. Isso é o que nós ensinamos aos nossos filhos. Agora as escolas querem ensinar diferente. Que as criancinhas pequenas, as escolas que eu digo, alguns setores, não todas, porque tem delas ainda segurando a barra, pagando um preço terrível, mas segurando a barra, entendeu? Segurando a barra. Nós ensinamos isso aos nossos filhos. Agora nós não aceitamos que a gente ensine a nossa filhinha que ela é mulher. E lá na escola ou em qualquer lugar do mundo, ensinem a nossa criança que ela é neutra. Nós não aceitamos termos o nosso filho em nossa casa, o menino crescendo, aí ele sabe que é menino, e quando ele chegar na escola, tenha lá uma professorinha que vai dizer que ele é neutro, que a menina é neutra,
que daqui a pouco ela pode namorar, gostar de outra menina do mesmo sexo, o menino pode gostar de outro menino. Nós não aceitamos essa palhaçada, nós não aceitamos essa profanação. Isso é agredir ao que os pais ensinam em casa. Nenhuma escola, nenhuma instituição, nada nesse mundo tem direito de dizer o que os nossos filhos têm que ser. Nós ensinamos os nossos filhos, como a Bíblia diz, macho nasce macho, cresce macho e se casa com uma mulher. Mulher nasce mulher, cresce mulher e casa-se com um homem. Nós ensinamos isso e nada mais. Talvez você diga assim: e se eles crescerem e quiserem escolher outra coisa? Aí, meu filho, aí, por favor, por caridade, não venha associar uma coisa com a outra, porque não tem nada a ver. Quando se cresce, se escolhe o caminho. Um filho de um cristão, ele não tem a obrigação de crescer e ser cristão. Se o que ele aprendeu em casa, se o que ele aprendeu com os pais fizer sentido para eles, amém, glória a Deus. Se eles escolherem outra coisa, então paciência, mas foi a escolha deles, e não a infiltração de uma ideia dentro de uma instituição escolar, acadêmica, que deveria ensinar outra coisa e não essa. As escolas precisam ensinar matemática, geografia, em alguns outros, anatomia. As escolas precisam ensinar ciência, astronomia, coisas assim. Nós não temos necessidade de ensinar às nossas crianças essas bobagens, não. Isso é profanação. Nós não ensinamos certas coisas às nossas crianças enquanto elas não têm filtro, discernimento. Querem bagunçar a cabeça das nossas crianças, querem dizer às nossas meninas, nas escolas por aí, que elas podem namorar com as meninas. Querem dizer aos nossos rapazinhos que eles podem namorar com outros rapazinhos. Daqui a pouco tem menino falando que nem menina. Cuidado! Daqui a pouco tem menina se vestindo que nem menino. Quem está fazendo isso na mente das nossas crianças? As escolas em alguns setores, alguns professores que são do jeito que são e querem passar isso para as nossas crianças. Olha, você pode ser o que você quiser, mas não passa o que você é para a nossa criança, que nós não aceitamos. Nós vamos bater firme. Quando o meu filho chega na escola, ele ainda estuda, nós examinamos nosso filho, o nosso sim. Enquanto ele estudou numa escola que a gente conhecia e tudo, a gente também via o seu material. Mas muito mais depois que ele passou a estudar em escolas públicas, onde vai todo tipo de ideia. Tem gente que tem ideia de um jeito, outra do outro. Nós verificamos o material dos nossos filhos sempre. E nós sentamos com os nossos filhos e ensinamos aos nossos filhos os padrões cristãos. Nenhum dos nossos filhos atiram pedra em homossexual, em mulher lésbica. Não, eu ensino os meus filhos a respeitarem. Pai, como é que eu trato o homossexual com amor? Eu posso falar com eles? Pode. Eu posso estar com eles? Pode. Eu posso ter amizade com eles? Pode. Qual é o problema? Você só não pode ser homossexual, mas você pode abraçá-los. Pai, o que é que a Bíblia diz sobre a homossexualidade? Eles sabem. Pecado, profanação. Pai, o que é que vai acontecer com eles se eles não se arrependerem? Vão acertar com Deus, vão pagar diante do Senhor. Pai, não é pecado por quê? É pecado porque Deus fez Adão e Eva. E quando Deus tirou a costela de Adão, ele fez uma mulher e não um cabra macho para estar com ele lá no Éden. Ele fez uma mulher. Homossexualidade é a opção de cada um. Como a pessoa opta por ser outra coisa, boa ou ruim. Então a pessoa opta por ser homossexual. Então que defesa tão grande é essa de homossexualismo no nosso país? Que defesa tão grande é essa? Que luta tão desgraçada é essa? Para que as mulheres abram a mente e daqui a pouco se casem com a mulher? Que defesa, o que é que ganha-se com isso? Eu sei o que é que ganha. O que ganha é a tentativa de enfraquecer a igreja cristã.
Mas deixa eu dizer para você que defende essas coisas de Satanás, você não vai conseguir. Cristianismo foi imposto por Jesus. Aliás, foi fundado por Jesus, foi instituído por Jesus. Não é a escola, não é o poder público, não é o governo, não é nada que vá atacar a igreja com qualquer arma que vá fazer com que ela caia. E quem se levantar contra a igreja cai, vai pagar caro. Você que é professor, quando vier essas cartilhazinhas aí, essas bobagens aí, dá um drible, ensina outra coisa. Nós não queremos isso para a nossa nação. Você que é homossexual, tem meu respeito. Você é capaz de coisas que eu não sou. Muitos de vocês têm habilidades para coisas que eu não tenho. E muitas vezes têm atitudes boas, que quem sabe eu como ministro do Evangelho não tenho. Mas nós não concordamos com sua prática. E não é porque nós não concordamos com a prática homossexual que nós somos homofóbicos, não. Está queimado, Satanás. Nós não defendemos prejudicar ninguém que seja homossexual. Homofobia é querer maltratar, é querer discriminar, é achar que é menor do que os outros. Isso é homofobia, viu? Porque vocês não concordam com o cristianismo, nós não estamos dizendo que vocês são cristãofóbicos. Não, vocês só não concordam. Não concordam com o nosso pensamento. Então siga o pensamento de vocês, que a gente segue o nosso. No fim, Deus vai mostrar para vocês. Entendeu? Então, agora eu vou dar uma palavra aos pais. Atenção, pais. Atenção, vocês que são pais cristãos. Deixa eu dizer uma coisa. O diabo não está brincando, não. Atenção, Brasil! Por onde eu passo, eu vejo Satanás lançando uma seta nos filhos, através dos pais também. Eu estou batendo forte contra esse vídeo e contra outros que aparecem, mas tem uma coisa que me entristece mais, que me preocupa mais. Se você vê essas cartilhazinhas aí, que há tempo tentam encobrir que não existe, mas aí está provado que existem. Existe a iniciativa de alguns filhos de Satanás, porque quem fez essa cartilha aí é filho do capeta, filho do Satanás endemoniado. Me preocupa muito essas cartilhas aí. Mas tem uma coisa que me preocupa mais. Atenção, pais. Atenção, pais. Tem uma coisa que me preocupa mais. É o número de pais cristãos irresponsáveis que a nossa nação tem. Por onde nós passamos, os pais não querem mais levar seus filhos para as igrejas. As escolas bíblicas das igrejas fazem pena, porque tem 2, 3 crianças. Os pais não levam mais. Os cultos nas igrejas, tem pais que não levam mais seus filhos. Tem recém-nascidos que foram na igreja no dia que foram apresentados, foram consagrados, que eu não sei que consagração foi aquela, porque consagrar significa entregar. Mas tem muitos pais, não apenas perto de mim, na minha igreja, mas por onde eu passo, cujas criancinhas que nasceram há 2 anos, 3 anos, 4 anos, não sabem o que é a igreja não, meu filho. Os pais acham difícil levarem essas crianças para a igreja, porque elas pesam, elas choram, não pode levar sereno, não pode levar poeira, e as crianças vão crescendo, sem o evangelho na cabeça. Os pais não querem levar, porque as crianças, quando começam a andar, dão trabalho na igreja, incomodam. Então deixa essas crianças em casa, crescendo, assistindo um celular, na internet, vendo o filme da Barbie.
assistindo os vídeos da Disney, ensinando toda essa desgraça aí, tirando os valores morais de que o marido é o chefe do lar, que a mulher é submissa ao marido, que um tem que ser fiel ao outro. A internet está ensinando tudo aí aos seus filhos: sexo grupal, sexo antes do casamento, sexo na vida infantil. Tem tudo isso aí. Tem toda a desgraça. Sexo de homem com homem, de mulher com mulher. Não leve não seu filho para a igreja não. Viu? Não leve não. Eu estou sendo irônico. Leve não, pai. Continue aceitando a proposta de Satanás, para você ver o que vai acontecer amanhã com o seu filho. Talvez você diga: mas eu conheço um menino que cresceu na igreja e hoje não está mais na igreja. E sua base é essa? Eu já conheci um monte de coisa também. Já conheci foi pastores que deixaram de ser pastores para serem traficantes. Já. Histórias, você nunca ouviu falar sobre isso? Aí é por isso que eu vou deixar de ser pastor? Deixar de ser pregador? Já ouvi falar de vários médicos que, em vez de curar os enfermos, eles matavam na UTI. E por isso eu vou condenar todos os médicos? Quer dizer que porque um filho de alguém cresceu na igreja e virou isso e mais aquilo outro, isso é desculpa para você não trazer seu filho para a igreja, meu querido pai? Você, quando era solteiro e solteira, era uma bênção na igreja, congregava regularmente, era fiel ao Senhor, casou, foi se distanciando, teve filho, virou mais relaxado ainda. Você não tem dificuldade de trabalhar, né? Você não tem dificuldade, que lá você ganha seu dinheiro. Aí você agora tem que trabalhar, seu filho agora vai à creche. Lá na creche tem todo tipo de gente. Tem gente cristã, tem gente que não é cristã. Tem gente que é cristão e tem gente que não é cristão. Tem pessoas que não são cristãs, mas são pessoas de mente aberta, que não seguem a Bíblia diretamente, mas têm princípios morais. Mas lá com aquele monte de gente, deixa só a creche educar para você ver. Deixe só as instituições humanas educarem seus filhos para você ver no que vai dar amanhã. Querem legalizar a maconha para teu filho fumá-la. Querem legalizar todo tipo de droga para o consumo diário, porque isso rende, aumenta a carga tributária do país. Deixa teu filho ser educado só pelas instituições humanas para você ver na desgraça que vai acontecer amanhã na tua casa. Pai irresponsável, mãe irresponsável. A igreja tem que tomar uma atitude diante dessas aberrações que tem por aí, meu irmão. Nós temos que ter cuidado com as nossas crianças. Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, não as embaraceis. Você que é pai, muitos de vocês estão embaraçando os filhos de vocês. Vocês não estão ensinando os filhos de vocês o que é uma igreja, o que é uma Bíblia, quem é Jesus, o que ele pensa, o que é uma família. Vocês não estão preocupados com isso não. Vocês se relaxaram, muitos de vocês, depois que Deus deu um filho, 2 filhos, 3 filhos, um casamento. Deixem de vocês serem responsáveis. Muitos pais brasileiros, vocês não dizem que são cristãos? A igreja existe, com as portas abertas, professores treinados no Brasil inteiro para educarem seus filhos. A igreja é o filtro, é o termômetro moral da humanidade. Eu vou repetir isso. O termômetro moral da humanidade é a igreja, a Bíblia. E não podem eliminar a igreja e nem enfraquecer a igreja. Mas quem está lutando primeiramente para enfraquecer a igreja, quem está cedendo em primeiro lugar, são muitos chamados cristãos, muitos crentes, muitos evangélicos, que só tem o nome hoje de evangélicos, viu? Que os seus filhos estão crescendo longe da igreja e você não faz nada. Você não faz nada para levar seus filhos enquanto você pode levá-los. Daqui a pouco eles crescem e não querem saber, porque eles não viram nem seus pais congregando. Como é que você vai botar na cabeça de sua criança que a igreja é boa, que a Bíblia é uma bênção, que Jesus existe, se nem você faz isso, se nem você congrega direito, se nem você vai para a igreja? Tudo é desculpa. Cristãos que passam de mês sem ir na igreja, gente, de 6 meses sem ir para a igreja, e não levam seus filhos, sua criança de braço, sua criança de peito, sua criança ao lado,
Não vai, tem pais que tem carro, tem moto, tem bicicleta, tem outros meios, e não vão para a igreja, e nem levam seus filhos para lá. E não tem vergonha disso, como disse Jeremias, e não se envergonham. O que é que vocês estão pensando dos filhos de vocês? Vocês pensam que Satanás está parado? Um vídeo como esse não incomoda seus filhos? Você não, meu pai, minha mãe, minha querida mãe, meu querido pai. Vamos mudar, eu convido a igreja brasileira para sentarem com seus filhos, nos dias dos cultos correrem para a igreja. Quem não pode ir todo dia, vai uma vez por semana, vai 2 vezes por semana. Se você não educar seu filho, o mundo vai educar. Louva a Deus pelas escolas, porque as escolas é quem nos ensina, formam nossos filhos, bons médicos, bons advogados, bons profissionais. Louvo a Deus pela escola, mas a escola deve ser filtrada também. Qualquer coisa deste mundo tem que ser filtrado. Qualquer coisa tem que ser filtrado. Senão Satanás entra e faz uma baderna dentro das nossas famílias. Como é que pode uma desgraça de um filme desse aí, de um vídeo disso aí? Isso está em toda parte. Em todo canto que você chega, vê essa defesa do inferno, viu? Para tentarem sexualizar nossas crianças, fazer nossas crianças crescerem esquecendo quem é Deus, esquecendo quem são os apóstolos, os princípios morais. Soube de uma criança recém agora, chegou em certa escola acolá, em um lugar, em uma cidade, que ela começou a falar de Jesus e mandaram ela se calar. Aqui não é lugar de falar de religião, tentando calar a criança, só porque ela falou: ai meu Deus, ai Jesus Cristo. Ele também diz: mamãe, eu pedi para amanhã orar por mim. Aí cale sua boca, que não se trata disso. Não pode falar de Jesus, mas pode falar de uma criança introduzindo o órgão genital da outra criança. Que palhaçada é essa? Sai, Satanás, desaloja da nossa família, da família brasileira. Eu quero terminar aqui pedindo em nome de Jesus a você que assistiu esse vídeo, essa palavra. Quero pedir uma coisa: a partir de hoje, brigue pela sua criança. Talvez você não estava de olhos abertos. Quem sabe você estava como que estava cego diante da situação. E agora Deus lhe despertou. Vamos mudar a partir de hoje? Vamos investir em nossas crianças? É a primeira coisa que eu quero pedir a vocês. A segunda coisa que eu quero pedir: passe esse vídeo para frente. Passe para o máximo de número de pessoas possível. Eu não vou pedir inscrição e nem like, não. Não vou pedir. Eu quase não peço nos meus vídeos. Nem like, nem inscrição. Quem quer fazer isso faz. Eu não vivo do YouTube, não vivo, nem acho ruim quem faz. Eu não tenho isso. E não é prioridade. O que eu quero é que você passe para frente. Porque enquanto mais você passar para frente essas verdades, mais a igreja pode ser fortalecida. Certamente Satanás ficará furioso com esse vídeo. Até muitos cristãos, ao verem, podem achar que eu estou com isso envolvendo política aqui. Eu queimo em nome de Jesus como profeta de Deus. Eu faço que nem aquele profeta disse: que desça fogo do céu e te consuma. Viu? Consuma tua língua, tuas palavras malignas. Enquanto eu falei aqui, eu não pensei em político nenhum. Você sabe? Eu pensei na palavra de Deus e no futuro de tuas crianças. Satanás não quer que você passe esse vídeo para frente. Mas em nome de Jesus, eu profetizo a bênção para a nossa nação. Eu profetizo que nada, nem ninguém vai conseguir enfraquecer a igreja, nem a família. Em nome de Jesus. Vá para a casa do Senhor e eduque suas crianças. Amém.